Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no BT, o seu canal da Brainstorm Academy aqui no YouTube. Eu sou o Bruno Lorenzato e hoje é dia de review. E o review que eu vou fazer hoje é de um produto que realmente ele me surpreendeu. Eu não estava esperando quando a marca entrou em contato com a gente, falou sobre o que era e tal. Eu imaginei que fosse só mais um produto igual aos outros, até parecido com aqueles que a gente já fez review aqui, mas quando eu tirei da caixa ele me surpreendeu e muito. Você quer saber o que é? Então vamos lá. Hoje eu vou fazer o review do Colbor CL60. Esse brinquedinho, eu diria assim, mas muito potente e que me surpreendeu bastante. Vou começar fazendo um unboxing com vocês, até para vocês sentirem um pouquinho da experiência de comprar com a Colbor, né? O que é a Colbor? A Colbor, para quem não sabe, é uma marca da Cinco, a mesma de microfones, só que dessa vez voltada para equipamento de iluminação. Então o Colbor é um refletor e aí você já começa vendo, olha só, case de transporte, a bolsinha da Colbor, que é um elemento que eu já mencionei em outra marca, em um vídeo anterior, que eu gosto de quando tem a bolsinha, né, de transporte, quando tem o case para transporte, porque facilita bastante a vida de quem anda, de quem tem que levar equipamento para um lado para o outro. Mesmo esse produto aqui, eu falando que às vezes não precisava desse case, vocês vão entender por quê. Uma coisa interessante da case é que ela tem as alças nas laterais, né? Caso você queira botar ali uma alça de ombro e carregar ela com uma bolsa lateral mesmo. Vamos abrir aqui agora para vocês verem como que é organizado. Então aqui a gente já tem aí a alça lateral. Essa, ó, como no detalhe aqui, ela é de metal mesmo, inteiramente de metal, apesar da alça em si não ser tão confortável assim, mas pelo menos é tudo em metal, né? Eu não sei se esse vídeo vai ter saído antes ou depois do review do tripé da KNF, mas o da KNF era de plástico, nessa alça aqui a gente já é de metal, que já é bem legal mesmo para esse tipo de produto e para poder carregar. Continuando aqui, a gente vai ter um mini, digamos assim, manipulador de luz, né, um mini freselzinho para a gente conseguir colocar aí na frente da nossa iluminação. A gente vai ter aqui também já um anel adaptador para Malte Bauman, né, que é o padrão comum aí de softbox e tudo isso que a gente acaba colocando para manipular a nossa luz nos refletores. A gente tem aqui o Power Brick, né, a nossa fonte do nosso iluminador. E aí tem um detalhe interessante aqui que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês exatamente o porquê, tá? Mas aqui já é um padrão que já é aceito aqui nas tomadas do Brasil, né? Um padrão de 2 pinos normal, não vai ter dificuldade nenhuma. Tá aqui inteiramente plastificado, olha só. Bem cuidadoso mesmo a entrega do produto. E aí para finalizar os acessórios, a gente tem aqui também um adaptador, né? Para a gente poder botar no tripé, bem lacradinho, a cola não vai abrir aqui, então eu vou ter que rasgar mesmo esse plástico. Tá. Não gosto muito de rasgar plástico, mas aqui não vai ter como. Um adaptador para colocar em tripé, né? Tripé de iluminação padrão. Ele é de alumínio, tá? Então também não é de plástico já. Os acabamentos aqui, né? Os fechos em si, eles já são em plástico, no plásticozinho mais barato, dá para sentir, tá? Tocando aqui, mas eles não parecem tão ruins não, mas o acabamento deles não é tão bom. De qualquer forma, é bem resistente, trava bem, você precisa fazer bastante força mesmo para soltar, mas ele acaba soltando, tá? Então se eu fizer bastante força aqui, ele vai acabar soltando, mas ele trava bem. Porque, queira sim, queira não, isso daqui não é um mecanismo para aguentar muito peso, vocês vão entender agora. Por quê? Porque além do manual aqui na caixa ainda, né, que é um manualzinho bem tranquilo, bem simples mesmo, falando sobre as funcionalidades e tudo mais, a gente tem finalmente o refletor em si. E esse é o tamanho, tá, gente? Então, até botar aqui na minha mão, comparar, ó, minha mão de lado, esse daqui é o tamanho do refletor. Esse aqui é o meu celular, vamos botar aqui em cima, e ele é menor do que o meu celular, tá? Então tem um dedo aqui ainda. Isso daqui que é surpreendente mesmo, tá? A gente tá falando de um refletor de LED de 60 watts de potência, né? Por isso CL60, que é basicamente menor do que um celular. Então, ó, tira a capa protetora aqui, a gente tem mais um plásticozinho de proteção e aqui o nosso querido LED. Então, a gente já tem aqui o sistema de arrefecimento, esse por contato, né, é passivo, né, não é ativo, diferente de alguns outros componentes, alguns outros componentes que a gente já mostrou aqui no canal. Visorzinho atrás também, vamos tirar o plástico só para ficar mais tranquilo. Fechar aqui a nossa case. Como eu falei, para um produto desse tamanho, que literalmente cabe no bolso, às vezes não acho que compensaria tanto uma casezinha, até pelo preço também. Mas como eu falei, a Cinco aí, né, criando com essa marca da Colbor, eles realmente estão surpreendendo bastante, tá? O acabamento aqui do nosso refletor me parece ser em alumínio, se não for alumínio é um plástico bem resistente mesmo. Então uma qualidade bem legal. Aqui atrás, ó, como vocês podem ver, a gente tem alguns botões como ligar, a gente tem alguns dimers aqui, CCT,
EFF, Rate e Set. Então vamos falar um pouquinho sobre as características técnicas aqui do nosso ColdBore CL60 antes de eu ligar ele para vocês, para a gente poder ver ele na prática agindo e também algumas outras funcionalidades bem legais. Vamos lá. Como eu já falei, pelo nome CL60, ele é um refletor de 60 watts de potência, tá certo? Então ele vai ter a mesma potência desse refletor aqui que está andando no meu rosto nesse exato momento, que é também um refletor de 60 watts de potência. A grande diferença é que ele pesa menos de meio quilo, então acho que vai pesar aqui uns 400 gramas esse bichinho aqui, e ele tem 1/4 do tamanho do refletor que está me iluminando agora, tá? Então ele é muito potente pro tamanho dele, 60 watts num refletorzinho desse tamanho, tão leve assim, realmente é um feito de engenharia e design muito interessante, principalmente pra gente que trabalha com produção de vídeo. Outra coisa bem interessante é que ele é um LED bicolor, tá? Então ele vai desde 2700 Kelvin até 6500 Kelvin. Então desde a luz amarelada ali mesmo do final do dia até realmente a uma luz mais azulada, quase um azul bebê assim. Então é bem legal. Além do tamanho, além do peso desse tamanho, ele também é um LED bicolor, então dá bastante possibilidade criativa pra gente de utilizar, né? Então dá pra fazer ele imitar o sol, dá pra fazer ele imitar uma luz no meio-dia, dá pra gente usar ele de N maneiras diferentes. Outra coisa bem interessante é que assim como toda nova leva, né, de equipamentos de audiovisual mais recentes, ele também é controlado por um app. Então você consegue controlar tanto a temperatura, os tipos de efeito, a potência dele utilizando o aplicativo ColdBore Studio, que é bem simplesinho de usar. Ele é um pouco limitado comparado ao Sidus Link, por exemplo, que é da Aperture, mas óbvio, né? A gente tem uma diferença bem gritante também de preço entre um ColdBore e um Aperture, então o aplicativo também vai ter uma diferença considerável aí de funcionalidade e de personalização também. Mas é bem legal e principalmente é muito legal ter o recurso de poder controlar a tua luz aí à distância, sem precisar ter um assistente, você conseguir olhar de trás da câmera direto e já mexer em tudo, na potência, na temperatura e chegar no resultado que você quer. E todas essas características fazem o ColdBore CL60 ser, para minha opinião, uma das melhores luzes, se não a melhor luz hoje, para quem principalmente viaja, para quem quer um kit compacto, para quem tá sempre viajando, para quem grava muito conteúdo em movimento, para dentro de empresa também, porque super prático, super pequeno, compacto, dá para guardar em qualquer lugar também. Essa luz aqui eu acho que é ideal, mas principalmente o fato de quem precisa de muita portabilidade, de muita praticidade para andar por aí, porque realmente você vai gravar um vídeo e você consegue colocar tudo numa mochila só. Tua luz, seu tripé, tua lente, tua câmera, tá pronto para gravar em qualquer lugar do mundo, qualquer hora. Principalmente porque a alimentação do ColdBore CL60 é via um USB-C. Então eu ainda não testei, mas provavelmente ele deve funcionar aí com power bank, com outras baterias via carregamento USB-C também. Então até mesmo se você tiver um Mac e aí o carregador novo é USB-C, provavelmente você vai conseguir carregar também e alimentar o teu ColdBore em qualquer lugar. Então você não vai precisar necessariamente de um plug específico, de um conector específico, justamente porque ele é maravilhosamente feito para ser compacto, para ser prático e você levar onde você quiser. E aí, se vocês forem ver aqui no detalhe, vocês vão acabar percebendo que a gente não tem o conector normal de tripé, tá, gente? Tá vendo aqui que ele tem umas entradinhas, uns pontinhos diferentes, esses acabamentos aqui? Eu vou mostrar exatamente por que agora, porque a ColdBore, ela não mandou um pra gente, ela mandou dois. Ela mandou dois por um motivo muito claro, muito específico, que é uma funcionalidade que só o ColdBore CL60 faz. Por quê? Porque eles se conectam, eles se encaixam um no outro. E olha só, a gente tem aqui agora um refletor duplo, então ele tá bem preso, tá, gente? Não é como se ele fosse sair, tá travadinho, ó, fazendo força para sair. Então os dois agora ligados, linkados um no outro e preparados para fazer uma iluminação, uma luz ainda mais forte aí para ti, para o teu negócio, para aquilo que você quer. Você consegue conectar muitos mais aqui ainda, belezinha? Então esse aqui é um recurso que só o ColdBore tem, que é bem interessante mesmo e pode ser um plus aí no teu vídeo, no teu dia a dia. Ah, tá com pouca luz? Não tem problema, chega lá e conecta mais um ColdBore e já era, você tem duas luzes aí. E aí vem um fato bem interessante, a gente recebeu dois e cada um deles, ó, veio com um padrão específico de tomada. Então a gente tem aqui o padrão 2 pinos, que é o padrão que é aceito no Brasil, mas a gente também tem um padrão americano nesse outro que veio. Então caso vocês vão comprar, fiquem bem atentos aí a qual fonte, qual adaptador também vocês pediram, mas também se precisar, né, em qualquer lugar do mundo, você tem mais de uma opção também para poder comprar, para poder fazer funcionar aí no negócio de vocês. Mas vamos ligar para eu mostrar como que é ele funcionando para vocês. Estamos com ele conectado aqui via USB-C, como eu falei, e vocês já vão poder ver aqui como que é um pouquinho a interface do nosso querido ColdBore, né? Então estou aqui no modo CCT, a gente pode mudar aqui para o modo EF, que é de efeito, belezinha? Então você vai ter vários efeitos aqui já prontos para você. Deixa eu aumentar aqui a potência da minha luz para vocês poderem ver como que funcionam exatamente esses
efeitos, né? Ó, então aqui a gente tem a lâmpada falhando. Vamos trocar com o nosso efeito agora para TV, né? Então ela vai aumentar e diminuir ali e trocar um pouquinho as cores da nossa luz. Deixa eu botar aqui agora de explosão, uma lâmpada falhando de novo. Esse daqui é como se fosse um torneiro, né? Então fazendo solda. A gente tem mais um aqui que é o flash automático. A gente tem também o de raio, né? Tempestade e tudo mais. SOS, então ele vai piscar ali no ritmozinho, né? No tempo de código Morse SOS. O fogo também. E aqui, ó, você tem os dials, né? De potência, que você pode tanto segurar ou também clicar, que ele vai aumentando de 10 em 10 daí, belezinha? Esse é um LED que esquenta bastante quando você tá perto, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Ele esquenta um pouquinho mais do que algumas outras marcas, mas nada fora do comum também. E aí no botão de baixo aqui, clicando, a gente também vai conseguir já abrir a opção de temperatura, né? Então 6.500 a luz é um pouquinho mais azul e conforme aí a gente vai diminuindo, a nossa luz vai ficando mais amarelada. Uma diferença bem suave, mas que faz diferença aí principalmente pro balanço de branco da nossa câmera, belezinha? E aí a conexão dele, mesmo eles conseguindo se conectar um no outro, eles não passam necessariamente os dados, tá? Então você vai ter que configurar aí eles ou manualmente ou aí sim pelo aplicativo, né? Pelo aplicativo você vai conseguir juntar os dois numa configuração só e fazer funcionar. Mas a fonte, a alimentação, tudo isso não passa de um COBOR para outro. Você realmente tem que alimentar os dois da tomada, mas você tem essa vantagenzinha aí de poder criar um refletor, de poder criar uma luz mais potente. E aí aqui para vocês verem como que funciona, o nosso adaptador para Mount Bowen, né? Para a gente poder conectar aí a nossa iluminação. Você vai ver que tanto o COBOR aqui em volta quanto o nosso anel, ele vai ter um desenhozinho e aí é só a gente encaixar realmente as coisas no desenho bonitinho e empurrar para prender. Lembrando que tem uma travinha, as bolinhas de travinha, né? Então elas vão fazer um clique justamente para poder travar, e uma vez travado é bem tranquilo, bem de boa mesmo, belezinha? Vai ficar bem preso, bem sólido, não vai correr nenhum grande risco. E aí para botar não tem segredo, tá, gente? A gente vai colocar aqui o nosso manipulador de luz e girar. A grande chave principal é que a gente tem uma chavinha de segurança aqui para prender, que é importante você puxar para trás só para ficar um pouco mais fácil, porque ela cria bastante pressão mesmo na hora da gente poder colocar o nosso manipulador, tá? É um pouquinho duro, tá, de colocar, não vou mentir para vocês não. Tem que fazer uma forcinha para baixo aqui, principalmente no pino de segurança, tá? E aí se fazer a forcinha para cá fica bem mais fácil de girar. Não fazendo essa força aqui acaba sendo um pouquinho complicado mesmo, puxando aqui o pininho e tudo mais. É importante que você faça uma força maior aqui nesse pino para poder girar. Girou, aí a gente sim tem o nosso refletor muito bem preso, nosso iluminador bem tranquilo. Vamos ligar de novo, só para poder mostrar para vocês a potência máxima dele lá no fundo agora, como de costume, belezinha? Ele demora um pouquinho para ligar, para inicializar, então esse daqui é um 1%, para vocês verem que já é bem fortinho até, não é tão fraco. E aí vamos começar a aumentar aqui, até a gente chegar em 100. Então esse daqui já é 100%. A gente consegue perceber, né, que a gente tem um ponto de luz mais forte aqui no centro e aí o restante difundido aí pelo nosso anel. Mas ó, apontando aqui para trás, também ela já consegue matar praticamente todas as outras luzes lá do fundo. É bem forte mesmo. Jogando aqui para a parede, deixa eu ver, já faz bastante diferença, né? Nosso teto é preto, então não vai fazer diferença nenhuma ali, mas apontando aqui vocês vão ficar cegos. Ou para a mesa já dá para ver realmente que é uma luz fortezinha mesmo. Vou jogar em 1% de novo, só para apontar aqui para vocês, olha só como é bem legal. Bem bonito também, né? O acabamento do produto e tudo mais. Então esse é o COBOR Pro CL60. Para quem duvida, né, que é possível conectar um softbox aqui, vou pegar um aqui para vocês e mostrar. Olha só, aqui a gente tem um softbox da Mako, que a gente já tem aqui há um bom tempo na realidade, tá? Deixa eu até abrir espaço aqui, então vocês não vão ver, não vão me ver, não vão ver absolutamente nada. Botei aqui, girei, olha só, aqui foi até mais fácil do que botar o próprio da COBOR. E a gente está aí conectado, bem preso, sem nenhum perigo também para a gente poder usar. Vou ligar aqui para vocês, olha só. A gente está em 1% aqui nesse softbox. Vou apontar lá para o fundo com a maior dificuldade do mundo, porque isso aqui é grande. E vamos aumentar ali até botar em 100%. Olha só, o nosso softbox ali apontado em 100%. Se eu aponto para mim aqui, vocês conseguem ver aí um pouquinho da intensidade dessa luz bem de perto. Se eu for afastando aqui, óbvio que vai ficando muito melhor.
mas é realmente um LEDzinho bem potente pro tamanho, não é mesmo? Desconectar, tira nosso softbox, apertou, girou, foi removido de maneira simples, de maneira super prática, belezinha? E agora vamos para os testes, ó. Você está vendo aí as imagens que a gente gravou com a nossa 7S2, nossa velhinha de guerra. Aqui a gente está usando 1600 de ISO, que é o ISO mínimo padrão do modo de configuração que a gente está usando. Também a gente está usando 8 de abertura e 1 para 60 na velocidade do obturador. Esse primeiro exemplo aqui são com basicamente todas as luzes do nosso escritório ligadas, e vocês vão conseguir ver que com o balanço da imagem, né, com o balanço de exposição que a gente está fazendo, a gente consegue enxergar ainda as informações aqui dentro, mas um pouquinho difícil pelas configurações da câmera, mas a gente vai conseguir ver o que está lá atrás da janela, né, no nosso ambiente de fora. Isso só é possível porque aqui no escritório a gente usa um difusor, um insufilme nas janelas, pra gente ter 2 stops a mais aqui para conseguir mostrar e fazer um balanço de exposição que deixe visível tanto a parte externa quanto a parte interna. Começando com os exemplos, a gente vai ligar o Cobor 60 aqui só em mim, né, junto com o softbox. Aqui a gente está usando o octabox da Triopo de 80 centímetros. Ele é bem grande até para esse tipo de refletor de LED, mas já dá para perceber como ele já consegue iluminar meu rosto e com as configurações da câmera que a gente fez, já consegue ser bem visível e me dar destaque em relação ao ambiente. Agora fazendo o contrário, ligando só o outro Cobor lá no fundo para fazer o recorte, a gente já consegue ver numa silhueta bem clara. Óbvio que a gente está usando o Cobor 60 lá atrás, com uma temperatura de 2700 e utilizando um manipulador de luz para gerar uma luz dura, o que também vai fazer com que a luz seja mais forte, já que não vai ter nenhuma interferência na frente dela. E agora com os dois ligados, você percebe como eu consigo ter bastante destaque e como que o Cobor, mesmo sendo muito pequenininho, muito compacto e muito leve, ele já consegue fazer com que a gente crie um cenário, uma possibilidade de iluminação bem profissional e bem forte também. Lembrando que a gente está usando um Octa que é muito grande em comparação com o nosso Coborzinho e mesmo assim ele está gerando um ótimo resultado. Então esse é o Cobor CL60, realmente é um produto que me surpreendeu. Para mim um produto que é realmente revolucionário pelo tamanho, pela potência. E essa foi outra coisa que eu acabei não comentando. A Cobor fala que o CRI do CL60 é de 97. Então 97% dessa luz está na cor corretinha, tem um índice de reprodução cromático perfeito. Então, como eu sempre falo nos outros equipamentos de iluminação, é muito importante, quanto maior o CRI, melhor pra gente, mais fidelidade daquilo que a gente vê com o olho nu vai estar na nossa câmera também sendo reproduzido. E o Cobor CL60 apresenta o CRI, teoricamente, obviamente, é o que diz a marca, maior aí do que até os seus concorrentes que são absurdamente mais caros. E aí falando sobre preço agora, né, porque isso é outro ponto que surpreende bastante. O Cobor CL60 você vai encontrar na AliExpress até no máximo R$760. Você consegue encontrar até valores menores, ali na casa dos 650. Então, para quem tiver interesse em adquirir o Cobor CL60, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês fazerem a compra, belezinha? É um produto que realmente vale a pena. Então, se eu fosse dar uma nota para esse produto, eu daria um sonoro 4.8. É um produto que me surpreendeu bastante pelo tamanho, pela potência, pela praticidade de uso. E agora o que eu quero realmente confirmar é principalmente a durabilidade desse produto, né? Já que conectores dele são mais frágeis, né? Então se você vai ver aqui, ele tá um pouquinho mais torto e tudo mais, mas pelo preço, pelo valor, pela potência, pela praticidade, pela experiência até de compra mesmo do produto, realmente vale bastante a pena. Lembrando mais uma vez que a gente não comprou, a 5 mandou pra gente poder testar e falar aqui um pouquinho para vocês, mas é um produto que eu realmente recomendo. Então hoje ele é um dos iluminadores de LED mais baratos, dos refletores de LED mais baratos que a gente tem aí para poder comprar internacionalmente. Então ele já vem com vários acessórios, né, como o adaptadorzinho pra gente conseguir usar os manipuladores de luz, conseguir usar o softbox, a fonte dele que já é USB-C, que é mais prática. A gente tem também o adaptador pro tripé, que funciona da mesma forma como conectar um Cobor no outro, né? Você consegue conectar aqui nesses vãos que a gente vai ter aqui no corpo do Cobor e fazer ele ficar preso ali. A gente consegue conectar também outros refletores da Cobor e criar aí às vezes até um refletor ainda mais potente, principalmente se você está buscando aí uma luz dura, ou se você vai usar contra um rebatedor, contra um difusor, você vai conseguir mais potência com um material que é super versátil mesmo, belezinha? Então esse produto me surpreendeu muito, a gente tem usado ele aqui agora, principalmente para produzir os conteúdos das redes sociais, para ser o nosso iluminador, principalmente pela praticidade dele, né? O tamanho disso daqui para carregar, para levar de um andar para o outro, para levar para a rua, isso daqui é muito prático mesmo. Ainda vou testar se o Cobor CL60 aceita uma alimentação via USB-C aí de um power bank, né? E ver quanto tempo dura também, e eu conto para vocês lá no nosso Instagram, Brainstorm Tutoriais, belezinha? Espero que tenham gostado desse vídeo, se gostaram não esqueçam de comentar e deixar um like e falar também um pouquinho sobre a sua opinião sobre esse iluminadorzinho tão pequenininho aqui que cabe no bolso, tá? Para carregar para qualquer lugar. Ninguém nem vai perceber, ninguém nem vai botar fé que isso daqui, ó, é uma luz profissional e super potente mesmo. Belezinha? Vejo vocês aí nos próximos vídeos aqui no BT, provavelmente trazendo mais um review de algum equipamento aí de audiovisual. Vejo vocês. Tchau!